Mineradora Vale é acusada de invadir e de minerar em terreno de comunidade quilombola. O caso foi parar na justiça e o tribunal constatou que a empresa avançou em 30 hectares em terreno ilegal. E você vai ver ainda. O desespero de quem depende do transporte público da região metropolitana de Belo Horizonte, passagens caras, má conservação dos ônibus e a demora dos coletivos em meio à flexibilização das atividades. Nós fica 40 minutos no ônibus esperando um ônibus que não passa ou então atrasa, aí nós vai ter que andar de bicicleta. E você é contra ou a favor da volta do público nos estádios de Minas? Nós fomos para as ruas para saber a opinião do povo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no novo JM Jornal Metropolitano. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo JM, agora o Jornal Metropolitano, Ronis. Pois é, Matheus, um novo formato, uma nova fase, mas com a mesma credibilidade e o compromisso de levar a informação correta, checada e apurada até o nosso telespectador. É isso aí, a gente já começa falando sobre a construção de uma cerca entre a comunidade quilombola Vargem da Lua e a mina Brucutu da mineradora Vale em São Gonçalo do Rio Abaixo, isso lá na região central de Minas. Pois é, o que acontece? Depois de 14 anos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a mineradora invadiu e minerou de forma ilegal em pelo menos 30 hectares da comunidade. Pois é, só que moradores alegam que a cerca foi construída em lugar errado e agora eles pedem uma indenização pelos crimes ambientais. A luta dos moradores da comunidade Vargem da Lua começou em 2007. De lá para cá, foram idas e vindas na justiça e perdas ao meio ambiente. No ano passado, depois de uma perícia detalhada, a justiça constatou que a Vale avançou ilegalmente em 30 hectares no terreno da comunidade e finalmente decretou a construção de uma cerca. Durante a perícia, um trator teve que ser usado para retirar rejeitos de minério que estavam em terreno ilegal. A perícia acionou o trator para arrancar o estéreo que está aqui, tá? Só o estéreo onde a cerca vai passar. Mas os moradores da comunidade alegam que a cerca foi construída no lugar errado. O terreno nosso vai bem além daquilo que eles colocaram. Quando foi feita a demarcação, a comunidade não pôde acompanhar a primeira demarcação. E tem uma semana, o juiz mandou um novo perito para correr a área novamente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia proibido a Vale de explorar as terras em 2012, mas a decisão não foi cumprida. Moradores da comunidade alegam que a Vale chegou a construir uma estrada e instalações elétricas para o trânsito de caminhões no local. Uma tubulação, uma rede elétrica e uma estrada enorme dentro do terreno nosso que eles usam para usufruir. E a comunidade nunca teve conhecimento assim, de estar liberando nada para eles fazer, sabe? Desde que o Tribunal de Justiça determinou que fosse construída a cerca entre os terrenos, no ano passado, a mineradora Vale entrou com recurso por 3 vezes, mas perdeu em todos. Agora o Ministério Público investiga os crimes ambientais praticados pela mineradora. Ernesto ainda conta que a mineração em terreno ilegal secou o lençol freático que abastecia a comunidade. A comunidade hoje não tem abastecimento de água mais, ela descobriu o lençol freático da comunidade, secou 3 nascentes. Nós hoje vivemos aqui com o poço artesiano que o Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo fez. Mas os problemas não param por aí. Dá só uma olhada nesta lagoa. Segundo a comunidade, foi após um vazamento de rejeito de minério da barragem da mina Brucutu. O caso também foi parar na justiça, mas o tribunal não reconheceu a lagoa. Ela fazer essa contenção, lá encheu d'água e não suportou o peso da água e explodiu, estourou. Então, como a nascente vem muito do alto, ela pegou a valeta da nascente, aonde a nascente passa, e desceu, destruindo tudo. Inclusive, aonde a nascente, o lugar que ela passou, está tudo limpo, está a mesma coisa que varreu o lugar que ela passou. E no achar essa lagoa aqui, ela achou apoio e parou tudo aqui. E quando a lama entrou, automaticamente os peixes foi jogado tudo para fora aí. Nem água tem, ali é um restinho, cara. É só minério, ó. Acabou com a lagoa de peixe. Indignado com a destruição causada no local em que vive desde que nasceu, Ernesto faz um apelo. O que eu peço é que a justiça seja feita, né? Porque a empresa Vale ela vem causando destruições aí em Minas Gerais, igual causou,
E, infelizmente, a justiça não faz nada. O que a Vale fez, eu acho que ela tem que pagar. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que não há informações sobre atividades envolvendo mineração da Vale na área que foi cercada, mas uma nova perícia está sendo realizada e o processo segue em curso. Também, por meio de nota, o Ministério Público de Minas Gerais disse que está acompanhando toda a ação judicial e atuando como interveniente desde 2019. Nós também entramos em contato com a mineradora Vale, que informou que não realiza atividades de mineração na área citada. Disse ainda que cumpre com todas as determinações legais. A Vale disse ainda em nota que todas as suas atividades têm os respaldos dos órgãos competentes. Com o avanço da pandemia e a necessidade de isolamento social, diversas linhas que atendem a região metropolitana de Belo Horizonte foram suspensas. Mas com a flexibilização do comércio, 120 linhas de ônibus ainda não voltaram a circular. E quem paga o pato é a população. Transporte público insuficiente, demora dos coletivos, além da superlotação. Esse é um dos diversos problemas enfrentados por passageiros da região metropolitana de Belo Horizonte. O Wellington mora na Grande BH e reclama da precariedade dos veículos. O transporte na atualidade ele está muito caro e assim bem precário devido à demanda, né? Eles reduziram o ônibus, os horários e não tem a qualidade que eles prometeram estar oferecendo, né? No momento a tarifa ela está alta e o serviço ele está bem defasado, está muito a desejar, precisa melhorar muito ainda. Outro problema enfrentado pelos usuários é a falta de higienização dos coletivos. Bem precária, né? Principalmente no momento de pandemia, que deveria ter um cuidado a mais, né? Eles estão deixando muito a desejar. Tiago, que também depende do transporte, reclama da demora dos ônibus e chega a esperar cerca de 40 minutos para ir para casa. É porque precisa ter mais ônibus rodando, que nós fica 40 minutos no ônibus esperando um ônibus que não passa ou então atrasa. Aí é chuva, é vento, mas daqui a pouco tá R$10 a passagem. Com a gasolina o preço que tá, né? Aí nós vai ter que andar de bicicleta. No último dia 10 de agosto, nosso produtor flagrou o momento exato em que a motorista da linha 1680, que faz a ligação entre Betim e Belo Horizonte, precisou da ajuda de um vendedor ambulante para amarrar a porta do veículo e seguir viagem. Até o início de 2020, 674 linhas circulavam na Grande Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, 171 deixaram de atender a população durante o pico da pandemia. Atualmente, 120 não voltaram a circular. Desse total, apenas 2 foram paralisadas em definitivo. E olha, a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, vou ler a nota para vocês aqui, informou que nos casos de linhas que sofreram paralisação, os usuários permanecem sendo atendidos por linhas próximas. Disse ainda que sempre quando for identificado o aumento de demanda de passageiros, as linhas suspensas vão sendo reativadas. Pois é, né, Ronson? Mas não é o que a gente está vendo, né? Longas filas e a demora constante dos coletivos na capital e na região metropolitana. Bom, mas vamos mudar de assunto agora. Com a vacinação ampliada, novas flexibilizações estão sendo implementadas em todo o estado. Pois é, agora cinemas, feiras, exposições e galerias voltam a receber o público seguindo as normas da Prefeitura da capital. Com a queda dos indicadores que monitoram a Covid-19 em Belo Horizonte, além da vacinação, a reabertura das atividades na cidade vai voltando ao normal. Desde a última coletiva do Comitê Epidemiológico de Enfrentamento à Doença na capital, em julho, novas flexibilizações foram anunciadas. Dessa vez, o setor de eventos foi contemplado. Essa etapa de liberação está sendo feita de atividades eventuais na cidade, que as pessoas não têm uma frequência diária, né? Então, são não só os eventos, mas museu, teatros e outros espaços socioculturais e atividades socioculturais de frequência eventual. Para a vice-presidente do Sindipro, a pandemia afetou muitos empresários do setor. Infelizmente, mais de 40% dos CNPJs que trabalham nos segmentos de eventos em Minas Gerais, eles ou fecharam as portas ou encerraram as suas atividades
e migraram para um outro tipo de mercado porque precisavam realmente de tratar, né, da sua família. Segundo Carla, a retomada dos eventos na capital é um ponto positivo para o mercado de uma forma geral. Minas Gerais é um estado muito hospitaleiro, muito acolhedor. Os clientes adoram fazer eventos em Belo Horizonte. E o que a gente precisa realmente nesse momento é que tanto a esfera pública, né, seja ela municipal ou estadual, esteja do nosso lado para que essa volta ela possa ser cada vez mais pujante, que a gente possa ter campanhas de incentivo, tanto para as pessoas frequentarem eventos, como também para fazer turismo. Além de gerar emprego e renda, o setor é responsável por movimentar o turismo na cidade, atraindo turistas de várias partes do país. O Carnaval é um exemplo disso. Na última edição da festa, em março de 2020, a capital recebeu cerca de 4,5 milhões de foliões. Desses, 211 mil eram turistas. Para a infectologista Sâmia Ladeira, todo cuidado é pouco nesse momento de retomada das atividades culturais na capital. O comportamento da sociedade faz toda a diferença. O vírus ainda está circulando, a gente ainda tem que ter cuidado, né? Existe a variante que está aí, que ainda está matando muito, então a gente não pode deixar de fazer essas medidas, de ter esses cuidados, ainda não. Vamos falar de esportes agora? Com os resultados desastrosos nas últimas edições dos jogos que tinham público na capital, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, decidiu vetar a presença dos torcedores nos estádios. Pois é, a nossa equipe foi até as ruas para saber a opinião do povo. Vamos ver? 1 ano, 4 meses e 27 dias. Este foi o período exato em que o torcedor mineiro ficou longe das arquibancadas dos estádios no estado. A liberação para a presença de torcedores nos estádios veio após os números da Covid-19 estarem controlados em alguns municípios mineiros e os primeiros a promoverem este reencontro foram os clubes que disputam o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O anúncio da liberação para a volta do torcedor ao estádio acabou dividindo os mineiros. Alguns acreditam que ainda é cedo demais. Por outro lado, tem aqueles que aguardam por este momento. Este é o caso de Rubens. Ele, inclusive, acredita que com o torcedor em campo, alguns times podem render mais que o esperado. Eu acho muito vantajoso para os times quando um time está ali tomando uma certa virada ou está perdendo o jogo, né? A vantagem de ter a torcida ali pressionando, né, ajudando o time a alavancar, dá muito mais força para o time sair na frente ou conseguir fazer uma virada. Então eu apoio bastante, eu voltaria. Lógico, né, com um pouco de limitação no início, mas eu voltaria sim. Se por um lado tem os apressadinhos, por outro tem aqueles que esperam este reencontro, desde que as regras sejam severas para que a alegria não se torne um transtorno. Eu acho que não dá para soltar de vez já, mas dá para se trabalhar com segurança, sim. É importante para a economia local, é importante para a questão psicológica, inclusive, da cidade. Então, isso aí influencia positivamente em várias coisas. Mas tem que levar em consideração o nosso cenário, o atual cenário. A pandemia está aí, ainda não foi, né? Mas o que se viu dentro e fora do estádio foi um total desrespeito às medidas de segurança contra a Covid-19. Isso porque boa parte dos torcedores presentes nos estádios do estado descumpriram todo o protocolo acordado entre clubes e prefeituras. Tanto no interior quanto na capital mineira, a volta do torcedor deixou a todos perplexos e temerosos com a possibilidade de uma nova onda no estado. Eu acho que a gente podia ter pelo menos uns 70% de vacinados, né? A
partir daí eu acho que ficaria uma coisa mais segura. Por enquanto é meio complicado. É bem complicada essa situação. O Cruzeiro, por exemplo, transferiu seus próximos jogos para a Arena Jacaré, lá em Sete Lagoas. Já o Atlético estuda a possibilidade de transferir o seu jogo contra o Palmeiras pela Copa Libertadores para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Muita gente não sabe, mas o dia 30 de agosto é considerado o Dia Internacional da Vítima de Desaparecimento Forçado. E nós conversamos com uma delegada da Polícia Civil para falar sobre o assunto. A data busca transparência sobre as circunstâncias, evolução e resultado das investigações sobre pessoas desaparecidas. Entre janeiro a junho deste ano, 3.289 pessoas estavam consideradas desaparecidas em Minas. No ano passado, esse número foi um pouco maior, 3.383 desaparecidos nos 6 primeiros meses de 2020. Um levantamento feito pelo Jornal Metropolitano mostra que a média de desaparecidos nos últimos 4 anos em Minas é de 8.393 pessoas. A gente pode afirmar que se trata de um fenômeno multifacetado, porque são diversas as causas e as motivações que levam ao desaparecimento. Esse desaparecimento ele pode se dar por causas voluntárias, ou seja, a pessoa voluntariamente decide deixar o lar, o convívio com seus familiares e amigos, como esse desaparecimento também pode ser involuntário. Quando o desaparecimento é involuntário, ele pode ser em virtude de um crime que o motivou, como pode ser também por razões outras, dificuldades de relacionamento no convívio familiar. Em 2017, o Estado registrou 9.458 desaparecidos. De lá para cá, o número só cai. Em 2018, mais de 9.000 pessoas desapareceram. Em 2019, foram pouco mais de 8.700. E em 2020, com a pandemia, 6.852 pessoas desapareceram. E essa edição do Novo JM, agora Jornal Metropolitano, tá ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das nossas novidades, não é, Ronison? É isso mesmo, Matheus. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Tá aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. A gente se vê na próxima edição. Até lá.